acontecendo na prática, Josias, é motivo de preocupação? Há enorme preocupação, né, Fabiola? E há uma preocupação com o fator democrático e outra preocupação com a Venezuela. Esse é um problema que tem que ser resolvido pelos venezuelanos, de acordo com os interesses da sociedade venezuelana e com as possibilidades que a oposição venezuelana possa ter para prevalecer, para se livrar desse regime que, de fato, tem sido nefasto para a Venezuela. E há o fator social, que é a preocupação com o êxodo dos venezuelanos, né? E nós estamos falando, Fabiola, é uma coisa muito escrachada o que está acontecendo, né? É um presidente da maior potência econômica e militar do mundo dizendo que olha para a Venezuela com instinto de intervenção e confirma que liberou a CIA, o Serviço Secreto Americano, para deflagrar na Venezuela um plano secreto e letal para derrubar o regime. Não é? Então, não tem mais meias palavras. Não é? Aliás, é um plano que de secreto não tem nada, né? É muito escrachado. E essa operação militar que se pronuncia na Venezuela é a primeira intervenção do gênero em quase 40 anos na região. Né? A última vez que isso aconteceu foi em 1989, quando o governo do George Bush ordenou uma invasão do Panamá para tirar o então presidente Manuel Noriega do poder. Né? Essa operação foi desencadeada por uma acusação que é semelhante à que está sendo feita agora contra o Nicolás Maduro. O Noriega estava envolvido com narcotráfico. O que diz o Trump sobre o Maduro é que ele também conduz um narcoterrorismo. Né? Então, é realmente muito preocupante, né? E a preocupação que contamina também o governo brasileiro, as Forças Armadas brasileiras, porque esse tipo de operação vai, evidentemente, acentuar o êxodo de venezuelanos que cruzam, sobretudo, as fronteiras da Venezuela com o Brasil e com a Colômbia. Então já há conversas entre os diplomatas desses países todos, na América Latina, para ver como reagir a isso. Né? Mas a reação precisa vir, Fabiola, precisa ser vigorosa. Tenho receio de que esse tema se tornou incontornável para as negociações que estão sendo travadas agora entre Brasil e Estados Unidos, os preparativos da conversa do Lula com o Trump. Acho muito improvável que um assunto como esse não entre na agenda dos dois presidentes. Né? E houve uma pressão dos Estados Unidos que deve se acentuar. Também não excluo a hipótese de que o Trump levante esse assunto nas conversas com o Lula, porque desde o governo Bolsonaro, os Estados Unidos vem pressionando o Brasil para reconhecer o narcotráfico, ou tratar o narcotráfico como se fosse terrorismo. Houve, inclusive, visitas de autoridades americanas ao Brasil para tentar forçar isso. Discutiu-se uma lei no Congresso, mas não foi adiante, né? E a Polícia Federal argumenta que já tem programas conjuntos de combate ao narcotráfico, ao crime organizado, inclusive com o governo americano, mas o Brasil não considera razoável essa equiparação do narcotráfico ao terrorismo. Então, são assuntos muito preocupantes, seja do ponto de vista democrático, seja do ponto de vista do impacto social. São inconcebíveis essas pretensões do governo americano em relação à Venezuela. Né? Como disse Fabiola, há problemas na Venezuela, mas esses problemas têm que ser solucionados pelos políticos locais, pela sociedade venezuelana. Não é concebível que a gente volte no tempo, atrase o relógio para reviver aquela fase em que os Estados Unidos intervieram aqui na região, inclusive no Brasil, para derrubar governos. Né? Isso não é mais concebível, não é mais aceitável. Vai lá, Josias. Tem um aspecto, Fabiola, que é preciso lembrar. Essa revelação de que o Trump autorizou a CIA, o Serviço Secreto Americano, a conspirar contra o regime do Maduro, ela veio à luz nas páginas do New York Times, né? Que é um jornal respeitadíssimo. Esse mesmo jornal, há 6 dias, publicou uma notícia
e eu me lembro de ter lido essa notícia, falando sobre negociações do governo Trump com o Maduro. Maduro, nos subterrâneos, nos bastidores, ofereceu aos Estados Unidos, às empresas americanas, inúmeras oportunidades de negócios no setor petrolífero, no setor de recursos naturais, minerais, isso tudo para evitar uma intervenção militar, que vem sendo, o aceno à intervenção militar vem sendo feito desde julho, né? E o Maduro fez a oferta dele e, segundo o New York Times, a Casa Branca achou pouco e, nos bastidores, interrompeu a negociação, porque achou que não valia a pena negociar com Maduro nos termos em que ele propôs. Então, pode ser que nós estamos diante de um episódio que revele que o Maduro ainda não chegou no preço, que o Trump pode estar ameaçando a Venezuela para que o Maduro aumente a sua oferta. E é conhecida a potencialidade da Venezuela no setor petrolífero, né? Inclusive o país não consegue explorar, porque acabaram com a PDVSA, que é a petrolífera venezuelana. O excesso de corrupção tirou a capacidade de extração de óleo que a PDVSA tinha. Então tem óleo sobrando na Venezuela e subaproveitado. Então é uma excelente oportunidade para companhias americanas. Pode ser que o Maduro não tenha chegado no preço ainda, né? Então essa é uma possibilidade e foi noticiado pelo mesmo jornal que agora trouxe à luz o plano que envolve a CIA, inclusive com objetivos que os Estados Unidos desejam. É preciso chegar no preço que eles querem, Fabiola. Qual é o preço que eles querem, Josias? O preço é ocupar economicamente a Venezuela, né? Se os interesses econômicos forem atendidos na sua plenitude, os Estados Unidos já exploram o petróleo na Guiana, né? A ExxonMobil está lá extraindo petróleo na Guiana e durante o governo do Joe Biden houve uma negociação sob o pretexto de que a Venezuela poderia realizar eleições limpas. Fez-se um acordo e esse acordo envolveu a suspensão de embargos dos Estados Unidos contra a Venezuela, que permitiram, esses embargos suspensos permitiram que as companhias americanas retornassem à Venezuela, né? Então houve um cheirinho ali de negociação, de negócio, que depois foi atrapalhado pela fraude nas urnas que o Maduro promoveu para se manter no poder, né? Então tem muito interesse econômico, Fabiola. A Venezuela, a despeito do desacerto econômico que hoje vigora no país e que empurra venezuelanos para fora por conta da fome, por conta da crise econômica, a despeito de tudo isso, os recursos naturais, os recursos econômicos que interessam vivamente a companhias americanas estão lá no subsolo da Venezuela, à espera de quem os explore, né? Então, o interesse econômico é muito presente nesse conflito, Fabiola.